multiplataforma. O consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do Consumidor. Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, aliás, é um nicho bem problemático que existe no mercado, a parte de estética, né? Até onde isso está ligado ao direito do consumidor, até onde não está ligado ao direito do consumidor. Tem uma nova era, né? Uma nova reconstrução de sobrancelhas que vem acontecendo no mercado, e isso também vem provocando coisas negativas, vem causando coisas negativas em seus consumidores, principalmente quando não se coloca, quando não se busca alguém qualificado para fazer aquele tipo de trabalho. A falta de qualificação no mercado não é só nessa área de estética. A grande maioria dos profissionais que já passaram aqui, dos empresários, sempre pontuam a falta da qualificação. Mas existem pontos que fazem essa qualificação. É só buscar no mercado. Inclusive, existe disponibilidade dentro de alguns sites. Eu vou dar exemplo do próprio Google, que você consegue, através de algumas ferramentas, montar, se reorganizar a tudo isso. Eu vou aproveitar, vou dar um pulo no Savenhago logo no início do programa. Vamos no Savenhago, logo no início do programa, já coloco quais são as ofertas, e aí nós começamos com a Isabel Barbosa, que já está aqui comigo, para falarmos justamente sobre isso, o que vem acontecendo dentro desse mercado, e aliás, quais são os profissionais habilitados para tudo isso. Vamos lá para o Savenhago. Chega mais que o Savenhago vai te contar. Você sabia que aqui tem tudo para o seu dia a dia ou para uma ocasião especial? Que o Savenhago oferece excelência e qualidade e que atender bem vem em primeiro lugar e que o Savenhago negocia muito para você levar mais pagando bem menos. Chega mais que o Savenhago tem coisa boa para você. Óleo de soja Vitalive 900 ml 6,59. Contra filé friboi ou pool, peça inteira vácuo, quilo 44,90. Óleo de soja Vitalive 900 ml 6,59. Arroz tipo 1 4R 5 quilos 14,50 e no nosso cartão a 13,50. Linguiça de pernil Seara a granel quilo 17,90. Chega mais que o Savenhago vai te contar. Você sabia que aqui tem tudo para o seu dia a dia ou para uma ocasião especial? Que o Savenhago oferece excelência e qualidade e que atender bem vem em primeiro lugar e que o Savenhago negocia muito para você levar mais pagando bem menos. Chega mais que o Savenhago tem coisa boa para você. Pronto. Agora com a Isabel Barbosa. Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos. Isabel, eu comecei já o programa falando da importância da qualificação, né? Eu quero que você traga um pouco dessa questão, porque aí depois nós começamos a entrar em alguns assuntos ligados a essa área. Qual que é a importância da qualificação das pessoas que trabalham na área estética, né? Inclusive do consumidor buscar pessoas qualificadas no mercado e quais formas que ela consegue encontrar essas pessoas? Primeiramente, o profissional ele tem que estar muito bem qualificado para trabalhar em qualquer área, seja na área da estética ou seja qualquer outra área. O cliente, a pessoa, ela deve procurar ali um profissional e ver qual a qualificação dele, se tem todos os certificados, se tem curso, se o curso foi feito numa instituição de qualidade, se tem cursos especializados na área. Isso é de extrema importância para que a pessoa não faça um procedimento com um profissional que faz o procedimento de qualquer forma, ou que fez algum cursinho online e já está aplicando ali os procedimentos, principalmente para quando é voltado para a área de micropigmentação, que é um procedimento que tem que ser feito ali com uma técnica correta, com materiais adequados, materiais muito bem esterilizados, né? Então a pessoa tem que procurar saber da qualificação desse profissional e também buscar ali indicações de pessoas que conhecem, avaliações e pesquisar sobre esse profissional também antes de realizar o procedimento com ele. Isabel, principalmente a questão da micropigmentação, existem várias outras dentro do campo da estética, né, que podem causar algum malefício, caso não seja feito por um profissional qualificado, mas especificamente da micropigmentação, nós pensamos que são como fossem tatuagens.
Sim. né? Que são feitas ou nos lábios, sobrancelhas, ou em volta do contorno dos cílios. Que isso pode provocar? Aliás, ela tem um tempo de duração? Porque quando ela é feita, o risco de sair errado quando pega um profissional não qualificado é altíssimo. Sim. Né? A partir do momento que ele faça algo errado, como você consegue resolver esse problema? Dependendo da profundidade que for feito esse procedimento, muitas das vezes é só no laser. Quando o procedimento ele é feito de forma mais superficial, que é as técnicas mais atuais, ele se degrada ali com o tempo. Mas se você pega aí uma técnica mais antiga, de alguns anos atrás, tem pessoas que têm micropigmentação de 10 anos ali, né? E aquela cor, aquela tinta já se degradou, e ela não vai sair. Ela muda o tom, né, inclusive. Muda o tom, isso. Tem algumas que ficam azuladas, avermelhadas. E nesse caso, é só com laser, a remoção só com laser mesmo. Então, quando o profissional faz esse procedimento, dependendo da camada da pele que ele faz inclui esse pigmento ali, quando ele fica muito profundo, aí é só com laser mesmo para fazer essa remoção. Em técnicas mais atuais, não, que aí a micropigmentação ela já é feita hoje de forma mais superficial. Então, ela tem uma durabilidade ali de 1 ano e meio, mais ou menos. Aí, o próprio organismo já começa a absorver esse pigmento e ele vai clareando e o próprio corpo já vai expulsando ele do corpo. A moda, ela acabou lançando para as mulheres cada vez, ou alguns casos, eram sem sobrancelhas, principalmente nos anos 1600, 1600 e pouquinho, mas na década dos 1900 e na década de agora, as sobrancelhas finas começaram a aparecer. E, logicamente, com o tempo, com o envelhecimento, para de crescer novos pelos, né? Foram retirados do local. E a busca, né, pela reconstrução dessa sobrancelha, ela vem cada vez sendo uma crescente no mercado. É um novo nicho, né? E é um nicho, e eu digo das pessoas principalmente dos seus 40 a mais, que retiraram as sobrancelhas durante muitos anos. E foram retirando os fios. Não foram cortando, não foram tendo outro tipo de trabalho, né, outro tipo de estética. Foram simplesmente tirando e foram afinando cada vez mais a sobrancelha, até o ponto de, às vezes, falhar e perdê-la. Então, hoje, por que é tão procurada essa técnica? Você que vive sobre isso, né? Como que é tão procurada a reconstrução de sobrancelha? O que você tem mais ouvido no mercado das suas clientes? Nós estamos na era da naturalidade, então as pessoas querem procedimentos mais naturais, que fique bonito, que você olhe e fala, nossa, fez alguma coisa, mas que não seja aquela... sutil, né? Isso, que não seja aquela coisa que bate o olho e fala assim, nossa, ela fez ali uma micropigmentação, ou fez algum procedimento, seja lá qual for. Então, todas as mulheres hoje querem mais procedimentos mais sutis. E a sobrancelha, antes ela não era tratada ali como uma moldura para o rosto. Sim. E hoje as mulheres querem mais reconstruir essa sobrancelha para ficar com uma sobrancelha mais grossa, mais bonita, bem desenhada e natural. Então, essa área da reconstrução está em alta por conta dessa procura de quererem fios naturais, quererem uma sobrancelha mais preenchida, mais grossa e bonito. É claro que uma micropigmentação muito bem feita fica também muito bonito, mas as mulheres querem mais o natural. A busca pelo natural hoje está muito em alta. Qual que é a maior reclamação dessas suas clientes, né? As que chegam até você? É uma sobrancelha fina, é uma sobrancelha falhada, é uma que durante vários anos foi feita de uma determinada forma que acabou prejudicando o próprio desenvolvimento dela. Hoje, inclusive, ela não consegue sequer fazer uma moldura para o rosto utilizando a sobrancelha. Então, o que mais chega para você como reclamação? É um procedimento feito de maneira incorreta. Às vezes, um simples design. Já ouvi relatos de pessoas que foram fazer um design de sobrancelha e afinou muito, aquela sobrancelha não cresceu mais, e por mais que ela cresça, fica com falhas,
E isso acaba incomodando muito a mulher, né? Porque tá no rosto. Quando você olha no espelho, a primeira coisa que vê é a sobrancelha. Então, o que eu tenho tido mais relatos é a questão de um simples design ali, de tirar muito e ficar com falha, ficar torta, não ficar com um design legal e harmônico para o rosto. Então, essa tem sido uma reclamação muito grande entre as mulheres. Normalmente, o brasileiro tende cada vez mais a procurar nas redes sociais algo que seja parecido, algo que o satisfaça, né? Você indica esse caminho? Olha, eu quero que pareça tal pessoa, eu quero que a forma como for feita a micropigmentação, ela tenha, se aproxime de tal artista, ou se aproxime de tal foto que eu te levar. Não acaba perdendo um pouco do que real é a estrutura do rosto da pessoa? Cada pessoa é única, então cada sobrancelha, ela tem que ser tratada de uma maneira individual. Então, às vezes a pessoa vem com uma foto, eu quero dessa forma, mas aí tem que ser feita uma avaliação. Realmente, esse design, esse formato, essa técnica é ideal para aquela pessoa? Aquela pele, ela pode ser feita um procedimento vou dar um exemplo de uma micropigmentação fio a fio mesmo. Não é toda a pele que pode ser feita. Então, tem que avaliar e ver se essa técnica é ideal para aquela pessoa. Então, essa questão de fotos, eu quero que fique assim. Então, vamos fazer uma avaliação, o que dá para ser feito na sua é assim, vai ficar dessa forma. Às vezes o modelo, o formato da sobrancelha não é ideal para aquele rosto, para o jeito, para o estilo da cliente, daquela pessoa. Então, tem que ser feita uma avaliação antes. Hoje as sobrancelhas que estão sendo mais buscadas são as arqueadas ou são aquelas em linha reta? As duas, mas a sobrancelha mais procurada hoje é a mais grossa. Quanto mais grossa, melhor. Então, independente, às vezes, do formato, às vezes acaba seguindo muito o modelo natural daquela sobrancelha. Se é uma sobrancelha mais reta, a gente deixa ela no formato, que é o natural dela, mas a gente trabalha em cima daquela espessura. Então, teoricamente, ela quer voltar como era a sobrancelha dela quando era mais jovem, né? Exatamente, que é o natural mesmo. O que é difícil na hora que você encontra uma cliente, né? Que como você consegue trabalhar e falar, não, o teu limite não é esse. A sua pele tem um determinado limite, o teu tempo tem um determinado limite também, o teu desgaste. Não dá para fazer o que às vezes a pessoa pede. Então, como que você consegue avaliar primeiro e depois como que você consegue dizer não? Porque é difícil. A pessoa vai lá com um sonho, e é um sonho estético, né? Ela vai lá com um sonho e na hora que ela escuta um não, ela fala, não gostei do profissional. Mas é o profissional que fala não, na maioria das vezes, que é o profissional qualificado para isso. Eu oriento muito as clientes que me procuram, eu passo toda a avaliação, explico certinho. A maioria das vezes elas escutam muito bem. Eu acho que um caso ou outro que eu recusei fazer o procedimento, mas foi em casos assim, de refazer uma micro que já existe. Então eu oriento bastante às vezes a cliente que já tem uma micropigmentação ali de muitos anos, o ideal é ela fazer a remoção para a gente conseguir corrigir aquele formato, a espessura, a cor daquele pigmento que já está ali. Então, muitas das vezes, elas não querem passar por esse processo. Então, eu já deixo ali bem explicado que se não fizer a remoção, não tem como a gente refazer esse procedimento da forma como que está hoje. Mas elas costumam ter uma aceitação muito boa na avaliação. Na hora que você falou da pele, quais são os limitadores, né? Eu sei que às vezes uma pele que acabou de sair do sol, né? A pessoa ficou tomando sol durante um final de semana inteiro, vem com aquela pele inteira vermelha, precisa de um tempo também para poder fazer algum procedimento. Isso em várias outras áreas acontece. Então, quais são os nãos que normalmente você precisa falar para a questão, olha, a tua pele não vai aguentar uma micropigmentação, nós temos um outro tipo de tratamento. É uma pele mais oleosa. Quando a pele ela é muito oleosa, ela não consegue receber uma micropigmentação. Ela recebe a micropigmentação fio a fio, só que o pigmento, quando ele está cicatrizando, ele vai expandir. Então, vai ficar aqueles fios borrados. Então, quem tem
a pele muito oleosa, os poros dilatados, não vai cicatrizar aqueles fios desenhados bonitos. Então, o ideal é fazer uma shadow, que é a esfumada mesmo. Ele fica um efeito esfumado, que é como se fosse um efeito rena. Então, seria mais essa questão dos poros e da oleosidade da pele. Na hora em que você fala que ela é mais superficial hoje, né, para se tornar cada vez mais próxima da realidade, quer dizer que ela vai precisar fazer novos procedimentos, ela precisa fazer, vamos dizer, o retoque. Em quanto tempo esse retoque acaba acontecendo? Ela dura um pouco menos. Então, se uma sobrancelha ali que tem uma pele mais seca, ela tem uma durabilidade ali de 2 anos, essa pele que é mais oleosa, ela tem uma durabilidade de 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio. Então, o próprio organismo acaba absorvendo mais esse pigmento. E não é só um procedimento feminino, né? Existem homens também que procuram, principalmente quando tem a sobrancelha falhada, ou que precisaram durante algum tempo fazê-las e acabaram errando ou em algum momento. Também existe esse público, é uma crescente, porque é uma crescente no mundo estético, né? Uhum. Sim, o público masculino também tem procurado bastante, tanto num simples design quanto numa micropigmentação. E no lábio também, para homens que têm lábios mais escuros, também eles querem um tom mais natural. Até para tirar aquela borda escura, ficar com um lábio mais natural mesmo, cor de boca. Nada de pigmento vermelho ou rosa, não. É só mesmo a neutralização. Os homens também têm procurado bastante. Então, aí vem com cada vez mais o natural, mas nós temos visto nas mídias sociais os exageros, né? Sim. Nós temos, na hora que você falou a cor da boca, nós temos visto alguns influenciadores que vão lá e colocam rosa, né? Para mostrar, e como se aquilo lá fosse saúde. Eu já vi um texto, olha, não, ficou bonito porque parecendo que eu estou bem de saúde. Como antigamente falava, o rosto mais rosado é porque estava bem de saúde, por isso que vinha o blush e tudo mais. Você já vem logo com não, ou mesmo assim, quando a cliente bate o pé e fala, olha, eu quero fazer um rosado, eu quero ficar com boquinha de salsicha, dá para fazer? Dá para fazer. Eu sigo muito o que o cliente, que a pessoa quer. Então, eu sempre pergunto muito bem antes qual que é a sua expectativa, qual que é o seu gosto, o que você quer, qual o resultado que você está procurando. E eu acabo seguindo essa questão de cor, eu sigo o que realmente a pessoa quer, qual o resultado que ela quer. Existe técnica difícil? Uma técnica que seja um pouco mais complicada, que você precisa demandar um pouco mais de tempo para conseguir o resultado final? A técnica de micropigmentação labial, ela é bem difícil. Tanto que eu precisei fazer algumas... Mais fácil que a de pelo, né, da sobrancelha? Ela é mais difícil. Olha. A microlabial é mais difícil. Porque você tem que trabalhar muito bem a colorimetria, o movimento que é feito, a implantação ali, o tempo de anestésico, até tempo de anestésico, que na verdade é o primordial, o tempo de anestésico, e o movimento com a mão, leveza. Então tudo isso influencia muito. E incha muito mais rápido também o lábio do que a própria sobrancelha, não incha? O lábio ele tende a inchar mais, principalmente quando é um lábio que tem uma tonalidade mais escura, porque tem muitos viços e tem... Então, quando é feito ali num lábio mais escuro, ele tende a inchar mais do que um lábio de um tom mais claro, do que um lábio pálido, por exemplo. Mas quando você utiliza ali uma técnica mais sutil, mais leve, sem peso de mão, ele não incha tanto. Já vi vários casos da pessoa sair com o lábio bem inchado, parecendo 2 salsichas, assim, de tanto que inchou. Mas isso é a técnica, não é nem porque é normal, é a técnica que não foi aplicada da maneira correta. Hoje, agora para buscar, né, os profissionais da área, voltando para o lado do direito do consumidor, como eu sei que aquele profissional é qualificado? É em uma conversa, é no diploma que fica pendurado na parede, é fazendo pesquisa na internet, é conversando com pessoas que já fizeram um trabalho com ele, é conhecendo às vezes o histórico. Alguns profissionais têm o Instagram, tem inclusive LinkedIn, que coloca todo o trabalho que é feito. Então, como que eu consigo identificar o tamanho, o quanto ele é profissional naquela técnica? Eu acho que é uma junção, mas a princípio, o mais que eu acredito
ser mais ideal é ali na conversa. Você vai fazer uma avaliação com aquele profissional, ver o que ele te recomenda, o que ele indica, pode perguntar qual a técnica que utiliza, e ver alguns resultados que sejam reais daquele profissional. Então, e também pedir indicações de pessoas que já fizeram procedimento com esse profissional. O mais importante é saber que todo tratamento estético, ele é uma melhora na saúde, mas também é uma melhora na autoestima, né? Sim. A autoestima da pessoa muda. Aliás, quando é feito esse tipo de tratamento, a micropigmentação, tanto sobrancelha quanto lábio, o que não pode utilizar após o tratamento? Tem que tomar alguns cuidados. A pomada, ela tem que ser a pomada realmente indicada pelo profissional, não pode ser qualquer tipo de pomada. Evitar sol, sauna, produto quente, água quente, tomar banho com uma água mais fria. Se possível, não lavar o rosto logo após o procedimento no chuveiro, lavar com uma água mais fria mesmo, e não ficar passando a mão suja, não ficar esfregando, e sempre que for passar a pomada, utilizar um cotonete ou lavar muito bem as mãos antes de aplicar. E em caso de micropigmentação labial, também tem que tomar muito cuidado com alimentos com pigmento, porque ele pode vir a manchar esse lábio. Se você tomar um vinho, comer um açaí, um molho de tomate, ele pode manchar, sim, esse lábio e aquela mancha pode não sair. Aí tem esse outro detalhe, pode precisar de tratamento a laser para conseguir resolver um problema que não foi o problema da profissional que está trabalhando com a pessoa. Exatamente. E agora existe a questão de comer, né? Eu escuto muito falar sobre a carne do porco. Que olha, não coma, tenta evitar. Quando a pessoa faz uma tatuagem, eu escuto muito falar sobre isso. Também existe alguma restrição alimentar ou só aquelas restrições por conta das pigmentações? Tem também restrição alimentar. O ideal é mais ter uma alimentação mais saudável. Realmente evitar a carne de porco e a carne crua, o peixe cru, por conta da cicatrização. Isso atrapalha no processo de cicatrização. O que é mais difícil no pós? Para paciente, né, para o cliente, é mais difícil manter o tratamento correto, é mais difícil entender que tudo existe um prazo, né, ela tá com uma cor que saiu de lá, aquela cor não vai ficar durante muito tempo, ela vai ter uma modificação, principalmente na hora que descama, né, o que é difícil para o paciente entender pós o período da micropigmentação? É mais complicado dele entender que ele tem que ter os cuidados depois, os cuidados todos, tanto como hidratação, seja na sobrancelha quanto nos lábios. O sol, né, também. O sol. Mas o que eu foco muito é na questão da hidratação. Porque se aquela pele ficar ressecada, ela vai soltar, vai descamar, ou vai soltar a casquinha. E nisso o pigmento vai sair junto. Então vai ficar aquelas falhas por conta da falta de hidratação. Então esse é um grande problema mesmo que eu vejo no pós dos procedimentos. Mas, Isabel, existe um pigmento específico para essa área? Porque a pergunta que me veio aqui foi a seguinte, como tatuador, a pessoa usar a mesma tinta para fazer a micropigmentação. Existe algo específico para essas áreas, né? Sim, existe. Tanto os pigmentos para sobrancelha são pigmentos próprios para sobrancelha e para lábio também. Já vi profissionais que utilizam o pigmento de tatuagem para fazer esse tipo de procedimento. Só que aí é um procedimento que não vai se degradar com o tempo. Ele não vai sair. Aí depois é só no laser mesmo para tirar. Mas sim, os pigmentos são feitos exatamente para aquela determinada área. Importante falar que até o próprio pigmento utilizado para tatuagem, né, vamos dizer, o próprio para tatuagem, com o tempo ele também modifica a cor, principalmente nas áreas onde que suam muito, né, onde tem mais oleosidade, onde acabam tendo contato mais com a água. Então pode ver quem fez a tatuagem em mãos, em pés, em algumas partes do corpo que ficam mais oleosas, automaticamente com o tempo elas vão modificar a cor. O que você fez preto, ela vai começar a modificar, até às vezes chegar num tom esverdeado, num tom azulado. Isso é muito comum. Né, principalmente nessas áreas, e a micropigmentação também não deixa de ser isso. Antes as micropigmentações
realmente mudavam mais a cor do que da forma com que é feita atualmente. Porque o que faz ela mudar o tom é a profundidade daquele pigmento na pele. Então, quando ele está muito profundo, ele muda ali a tonalidade. Quando ele está de forma mais superficial, ele vai se degradando, mas sem mudar o tom daquele pigmento. Então vamos aproveitar, vamos dar um pulo agora no Big Compra, Thiago. Vamos passar as notícias e também as promoções do Big Compra. Pode soltar no ar o vídeo e falamos sobre elas. Vamos lá. Atenção, galera. Hoje o recado direto é: preço é tudo no Big Compra. Aqui o compromisso é com a economia de verdade. A semana está cheia de ofertas, porque no Big Compra quem promete cumpre. Tem preços imbatíveis em todos os setores, com variedade e aquele precinho que só o Big Compra tem. Pode comparar os mais baratos que você já viu. Não tem. Acompanhe também as redes sociais do Big Compra para ofertas exclusivas. Confira algumas promoções de hoje, hein? Arroz Viva Maria, 5 quilos, apenas R$ 18,98 cada no Big Compra Vantagens. Café La Santé, 500 gramas, apenas R$ 22,98 cada no Big Compra Vantagens. Leite Longa Vida Colônia Holandesa, 1 litro, por R$ 2,99 cada no Big Compra Vantagens. Ponta de peito bovina, somente R$ 22,98 também no Big Compra Vantagens. Lembrando, entre nas redes sociais do Big Compra, porque vocês ficam totalmente atualizados as promoções. Tem em Ribeirão Preto, Franca, em outras cidades como São Joaquim da Barra e Ituverava. Isabel, quero agradecê-la pela participação. Passa pra gente teu Instagram, para as pessoas que tiverem dúvida, te procurarem também. Claro, eu que agradeço. Meu Instagram é Isabel Barbosa Micropigmentação. Barbosa com S e Isabel com Z. Isso. É isso. Agradecer também a Arte Voz, Vinícius Rocha, ouvintes e telespectadores, e até segunda, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor.